Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, esse é o 437º episódio do podcast patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos nossos queridos mais detêncios em gigahertz.fm/apoio. O pessoal que, dentre outras coisas, recebe a edição sem edição. A gente acabou de gravar, publica a edição sem edição com gravação completa. A gente teve uma meia hora de papo aqui antes, falou de desde infraestrutura de cidades até existência, desenho animado, a apresentação antiga da Apple, teve de tudo aqui no papo de hoje. Eu sou o Marcos Mendes, tenho, claro, assim como toda semana por aqui, o Rambo e o Coca de volta. Tudo bem com vocês? Excelente, saudades. Pois é, Coca. Cumpriu a sua missão secreta com sucesso? Falei miseravelmente, mas falaram que tá bom assim, então tá. Se eu tivesse com sucesso, estaria aqui na semana seguinte, mas enfim, 2 semanas, missão não completa, mas né, fez o que deu pra ser feito. Excelente, bem-vindo de volta, Coca. Muito bacana ter você por aqui. Deu saudade, você foi substituído à altura por Arthur de Vigir, por Felipe Espósito também. Abraço pros dois e obrigado por terem participado aqui. E o Nicolas Liman tem um follow Giva. Porque quando o Arthur de Vigir veio pra cá, ele falou sobre, a gente conversou, né, do Nintendo Switch 2 e etc. E o Nicolas falou o seguinte: eu também comprei o Nintendo Switch 2 no lançamento. O Pro Controller novo é muito bom. Falou que domingo juntou os amigos, todo mundo jogou, testou o modo mouse também. Aí ele falou que sentiu bastante delay entre o modo mouse e a TV, mas é uma questão de otimização. E ainda falou, ó, vocês podem passar pra todos vocês aqui, eu vou deixar na descrição do episódio o código Switch dele, que aparentemente é algum tipo de nome de usuário que as pessoas se adicionam. Não vou falar aqui que é um bando de número, mas tá na descrição. Ele falou assim, todo mundo que quiser pode postar nas redes o episódio, a gente faz um torneio ADT de Mario Kart World. Excelente ideia, vocês me contam como é que foi, que eu não tenho Switch, mas vai estar aqui na descrição. Dá pra ouvir ADT, será, enquanto faz o torneio, que daí já entra pro desafio perene de reproduzir ADT em circunstâncias diferentes. Ótima ideia, vamos ver. Que já quem tem o Switch já vê. Que lembra que o GTA, que tinha umas rádios, uma coisa assim, mas dá pra trazer música de fora, né? Quem sabe no Mario Kart dá. Vocês contam pra gente. Agora, Mendes, sobre o seu iPhone não tá rolando o Liquid Glass, o Saulo Souza falou o seguinte: não tem alguma relação com aquele Reduce Animations que o Mendes já é conhecido por usar? Cara, eu achei que tivesse, mas não, porque eu tinha desligado essas coisas todas. Eu desliguei o Animation, o reduzir, brilho, transparência, tava padrão, como Deus fez. Tudo de fábrica, mesmo assim, não. Então, acho que não é isso. Eu acho que pode ter um pouquinho de efeito placebo. A gente vai falar sobre isso, acho que em seguida. Mas não. Esse problema não era o motivo de eu estar achando que o iPhone 13 Pro Max aqui, ele tá menos glassudo do que eu vejo nas fotos e vídeo. Beleza. Agora, ainda sobre isso, inclusive, o Christopher Moura falou o seguinte, que também tá usando o iPhone 13 Pro Max e que ele percebeu bastante o Low Power Solarium. Solarium é o codinome, né, dessa estética nova. Ele fala que percebe isso especialmente nos ícones. Falou que a resolução tá bem baixa, que ele espera que isso melhore nos próximos betas, que tá dando um faniquito. E o jeito, mal comparando, é como se fosse um acrílico e não um vidro. No efeito você vê um pouquinho da distorção, etc. Em botão de vídeo, foi o que eu comentei, no botão de vídeo tá bonitão, tá todo distorcido, legal, mas os ícones mesmo tá menos, parece um acrílico com volume e um pouquinho de distorção, né? Aquele vidro polido com verniz, sei lá. Eu fico curioso se ele percebeu alguma diferença nos ícones da própria Apple versus ícones dos apps, porque o sistema meio que usa uns algoritmos ali, que não é bem IA, tá mais pra if do que pra IA, pra glassudar os ícones que não são glassudados ainda. Então ele deixa ali, pega o foreground, faz uns esquema pra... E eu imagino que possa ser nesses ícones que ficou mais perceptível. Eu andei fuçando nesse esquema dos ícones, porque é Michael, né, lá do 9to5Mac, que faz os designs lá das capas, dos posts e tal. Ele perguntou se, tem como pegar uma imagem do ícone dos apps do macOS em cada estilo do Glass lá, que tem o Light, Dark, daí tem a versão transparente, a versão com o tint e tudo mais. Aí eu fiz um app que chama lá as APIs que o sistema usa para renderizar os ícones dos diferentes modos, e eu percebi o quão pesada é essa renderização. E você percebe isso usando o sistema, porque você troca ali o estilo dos ícones, tudo
pisca, os ícones vão redesenhando um depois do outro, como se fosse uma escadinha, e aí você abre os settings, aparece tudo ícone branco, placeholder, aí depois aparecem os ícones. Tá bem ruim, assim. É o tipo de coisa que, assim, se você não consegue fazer o negócio, não faz, sabe? E aí eu penso, será que eles têm confiança que vão conseguir deixar esse negócio liso até a versão final? Porque é o tipo de coisa que eu, sabendo como funciona, não tem mágica. Tipo, não tem um jeito mágico de magicamente renderizar os ícones super rápido e não ser perceptível. Então, assim, se não dá pra fazer direito, melhor não fazer, né? E aí eu fico um pouco preocupado, porque é o tipo de coisa, assim, ícones serem instáveis não é uma coisa legal. Tipo, eu não quero usar um sistema que os ícones ficam piscando, dando blur e blá, sabe? Porque não tem... o sistema não aguenta né, processar tudo ao mesmo tempo. Então, talvez teria sido melhor deixar esse negócio dos ícones pro ano que vem, não sei. E, por exemplo, apps no iOS podem ter ícones alternativos. Não funciona com ícone Glass, ícones alternativos, tá? Esse recurso simplesmente não foi implementado pros ícones novos. E aí? Então... E aí, outra coisa, porque eu comecei a mexer nos ícones dos meus apps pra, né, já ir adaptando e tal. Todo o app meu que eu peguei e fiz o ícone usando lá, o Icon Composer e tal, pra começo de conversa, o Icon Composer, o meu Mac arria as pernas aqui quando eu abro o Icon Composer. É pesadíssimo. Aí, todos os apps, primeira vez que eu fui compilar no Xcode com o ícone novo, o processo lá no meio da compilação que processa o arquivo do ícone pra mastigar ele e gerar os assets que vão no app, dá crash. E aí falha o build do app inteiro porque falhou. Tipo, nunca nessa indústria, todos os anos nessa indústria vital, nunca me aconteceu do build do app falhar por causa do ícone. Sabe? É o tipo de coisa que... Então, eu acho que eles adicionaram tanta complexidade nessa parte dos ícones que, assim, eu acho lindo, sou super a favor, mas tá muito quebrado. Essa parte dos ícones tá quebrada ao ponto de me deixar preocupado da capacidade deles entregarem isso funcionando bonitinho até o final do ano. Torcendo para que consigam, porque é mó legal, mas eu não estou disposto a ter esse trade-off dos ícones serem instáveis e causarem falha de build do app. Tipo, eu coloquei no Virtual Buddy o ícone novo, aí beleza, vou mandar compilar um beta, os releases eu compilo no Xcode Cloud, não no meu Mac local. Aí beleza, mandei lá no Xcode Cloud, compila aí um beta disso aqui pra eu lançar com o ícone novo. A compilação falhou no Xcode Cloud, na mesma versão de macOS, na mesma versão de Xcode, e o erro foi na hora de compilar o ícone, deu crash lá no negócio que compila o ícone, e sabe, então assim... Builds falharem por causa de ícone, pra mim, é um no-no. Então tá complicada essa situação dos ícones. Você se aventurou com betas, Coca? Não no dia a dia. Passei ali, mexi, mas no dia a dia ainda não tenho esse feeling. Eu fiz uma coisa hoje. O Rambo talvez esteja desconfiado já. Ou não? Você instalou esse negócio no Mac. Eu instalei esse negócio no Mac. Eu queria escrever uma história que não tá no ar ainda, mas eu precisava instalar... Foi a desculpa, né, que eu arrumei no fim das contas. Mas eu queria instalar... Sem instalar pra ver o que eu precisava, né? Aí, de cara, eu falei, tá, eu cometi um grande erro, porque a customização toda do Logitech Options Plus, que é o programa que informa o MX Master quais são os botões customizados, etc., ele parou de funcionar. Tá, agora danou-se. Aí eu achei alguém falando assim, então, eu reinstalei e não resolveu. Mas eu reinstalei de novo e resolveu. Falei, beleza, vou reinstalar de novo. Aí eu desinstalei, botei pra instalar de novo, ele baixou o programa do DMG, a hora que ele abria dava crash. Falei, bacana. E agora? Aí ele abriu, depois de insistir, eu consegui, voltou ao normal, perdi uns 40 minutos só nisso. Pelo menos não tem deu garantia certo. de que amanhã vai funcionar, é aquilo tudo, né? Mas a parte estética eu tô gostando bastante. Os ícones todos serem dentro do quadradinho eu tô estranhando, mas eu acho que vai ser meio fácil de acostumar. E tem os ícones que ficam lá na cadeia do Squircle, fica bem feio, né? É um workaround que eles encontraram, mas realmente fica feio. Mas tem isso coisas aí no é Safari, temporário. o Command R, que eu uso muito, né, pra entrar no modo leitura mesmo dos sites. O Atari não funciona, abrir o Audition tá levando uma eternidade antes de começar a carregar o programa. O Mas eu tô Command do Shift sistema R mesmo. não tá funcionando no Safari? Pra mim,
No meu Safari? Não. Não, pra mim eu não sei, porque o Safari não funciona. Ah, tá. Não, o Safari Eu até que abro tá funcionando. uma página no Safari, ele abre 50 milhões de Safari Web Process e trava o Mac inteiro. Então eu parei de usar o Safari por enquanto. Mas isso é só no Mac que tá no beta, que não é o meu Mac principal, porque eu não sou maluco. Não, bom, até sair o episódio já vai estar no ar o post. Eu queria comparar Se sair a transcrição. Se sair o episódio, Eu fiz um teste de gravação aqui antes, só pra garantir. Mas eu queria comparar a transcrição da Apple com o Whisper e com o Parakeet na parte de precisão. Que saiu essa matéria esses dias falando sobre como o transcritor de IA da Apple é rápido. Eu falei, beleza. Rápido não significa que ele seja, né? E o Parakeet, que é o ignorante de rápido, assim, enquanto o Whisper transcreve em 40 segundos, o Parakeet transcreve em 2. Ele é ridículo. Mas a precisão dele é pior. Assim, enquanto o Whisper acerta 90%, o Parakeet acerta 75%, 80%. Ele perde um pouco de precisão, né? Então isso aí, dependendo do que você for fazer com a transcrição, se só pra você, uma consulta rápida, dane-se. Mas se é uma que você precisa pra pôr no mundo, vai precisar de mais ajuste. Enfim, era isso. Mas pra poder fazer isso, precisava ter o modelo pra rodar. E foi aquela, assim, né? Lá, instalei o macOS. Tá? Eu fui lá naquele projeto que o filho do John Voorhees fez, o Finn Voorhees, que ele fez aquele Yap, que ele implementou, né, o modelo da Apple, mas para isso precisa ter o Xcode Beta. Aí eu baixei o Xcode Beta. Não tem um release pronto lá? Um build pronto? Ah, eu fiz todo o rolê de vai no GitHub, não sabe o que tá acontecendo. Ô, GPT, me ajuda, eu cheguei aqui, o que eu faço? Roda isso. Não dá. Agora roda isso. Mas se você tivesse pedido pra mim, eu te mandava um... Mas eu quis guardar esse momento pra ser surpresa agora. Eu não sabia que você ia ver o que eu tinha posto lá no Slack do 95Mac. Não, mas só a título de curiosidade, e eu já ensinei isso aqui, mas vou ensinar de novo. Você abrir a página do Yap lá no GitHub, no lado direito ali tem Releases. Aí tem 1.0.3, que é o latest. E aí tem ali Yap 1.0.3.tar.gz. Você baixa isso ali, abre, vai extrair, vai estar ali o binário pronto. Daí você não precisa instalar o Xcode para compilar. Teria me poupado uns palavrões aqui, porque é aquela coisa de sempre. Instalei, agora você não tem a dependência não sei o que lá, instala. Agora é o brew, agora é o lib do pip do não sei o que. Aí vai, volta, vai. Aí no fim das contas eu consegui fazer funcionar, mas é aquele processo de instalar um monte de coisa no terminal que você não sabe o que, não tá sabendo onde tá indo, mas foi. Né? E no fim das contas o spoiler, né? A precisão do modelo da Apple é bem ok. O Whisper ainda é melhor, mas o da Apple dá pro gasto. Pra mim o problema com o da Apple eu achei ele bem rápido mesmo. Eu fiz teste com ele usando o podcast da Gigahertz, porque eu já fui investigar se poderia ser algo que a gente poderia usar em vez de usar o Whisper, que é o que a gente usa atualmente. Que é o Whisper V2, inclusive, porque a gente usava o V3 e o V3 tinha um bug que ele começava a repetir a mesma fala infinitamente e bugava. E aí não funcionava mais. Já foi corrigido isso, mas a gente continua com o V2. Mas aí foi tipo, no meu Mac M1 Max aqui, o Whisper levou, sei lá, 2 minutos pra... Tô chutando aqui mais ou menos os números. Uns 2 minutos pra fazer um Olá Mundo. E o da Apple foi, tipo, 20 segundos. Foi uma diferença bem grande. Mas o da Apple, e aí eu não sei se isso em português ainda não tá bem feitinho. Ele não faz o lance que o Whisper faz de separar bonitinho frase por frase, que é vital pra podcast. Que é pra gente ter ali a listinha das falas e ir pulando de uma fala pra outra. Aí teria que fazer mais esse processo meio que manualmente ou usando algum outro modelo depois, e aí já não vale a pena. Ele faz um texto cuspidão, corridão, mas pra mim ele pontuou. Ele não pontuou, por exemplo, quando era no Whisper, ele acerta muito quando é pra colocar aspas, percebe pela entonação quando alguém vai falar uma coisa que outra pessoa disse. Isso funciona super bem. Quando ele deixa em letra maiúscula, quando ele saca que é um nome de alguma coisa, isso da Apple não fez tão bem, mas de precisão do que foi dito em inglês, né? Com um cara nativo inglês falando, eu transcrevi um dos podcasts lá do 95Mac. Foi bom, e sim, o Parakeet transcreveu, são 7 minutos de áudio, não é muita coisa, mas é ok, né? Parakeet foi em 2 segundos, o que é ignorante. Sim. O Whisper lá de V3 Turbo transcreveu em 40 segundos, e o da Apple foi em 9. Então ele acho que é um bom meio termo entre rapidez e precisão. Assim. Isso que esse que levou 9 é na configuração offline, que chama, que é para você transcrever um áudio gravado. O da Apple ainda tem uma configuração que suporta real time.
Então é pra você, sei lá, transcrever ao vivo o que a pessoa tá falando. E inclusive ele vai corrigindo, tipo, então ele transcreve em tempo real, meio que uma versão rascunho, e enquanto ele tá transcrevendo, em background ele vai corrigindo o que veio antes com mais tempo. Então tem essa brincadeirinha aí que dá pra fazer, que pra quem precisa, sei lá, fazer uma parada pra chamada de vídeo ou alguma outra coisa, dá uma olhada. Isso é essencial pra fazer tradução em tempo real. A gente já falou, né? A construção gramatical de alguns idiomas, ela é completamente invertida. Tem coisa que você só sabe o que tá falando lá do final. Então, você junta isso com o Transformer, o GPT, que entende idioma, língua, etc. Ele, pelo contexto, se ele não sacou a palavra, pelo contexto ele fala, putz, tem 99% de chance de ser isso. Ele vai botar a palavra ali, não precisa nem ter entendido o que aconteceu. Que nem o cérebro humano faz, no fim das contas, né? Então, essas duas coisas são juntas, é bem bacana. Agora, sobre o nosso uso de chatbots, o Matheus Fontes falou o seguinte. No episódio recente a gente comentou que usava o GPT, mas ele fala, vocês usam ele normal ou usa algum modo customizado? O normal de vocês é um chat único ou cada assunto num chat diferente? Como é que é o uso de vocês? Prompt básico, cria diálogo, pede pra ir refinando, usa de terceiro? Como é que é pra vocês? Sim. Eu faço tudo isso que você falou, Matheus. Então, assim, na maior parte do tempo, quando eu só quero tirar alguma dúvida rápida ou pedir um código rapidinho ali pra testar alguma coisa, eu uso o GPT-4o numa conversa nova. Claro que daí tem as memórias dele, que eu já populei com minhas preferências e tal, mas é só, como que faz tal coisa em JavaScript, sei lá. Ou em Shell Script, que é o que eu mais peço, porque eu não sei Shell Script. Por mais que eu crie Shell Scripts, eu continuo não sabendo fazer Shell Script, então o GPT me ajuda. Mas aí eu tenho, por exemplo, eu fiz um de ASO, que é para coisa de otimização de página do app para App Store. Daí quando eu quero, sei lá, escrever release notes pro Chib Studio, traduzir coisa para página do app, aí eu peço para esse. Aí esse é um GPT customizado mesmo que eu tenho. Tem o Gigahertz, o que eu fiz para Gigahertz, que daí a gente usa para coisas do podcast, mas esse é mais vez ou outra, e no geral é isso. Esse lance de usa um chat novo, eu fiquei surpreso quando isso surgiu como pergunta, mas eu aprendi, graças a um relato do Mendes e a relatos de outras pessoas também, que tem gente que simplesmente fica falando com o ChatGPT numa única conversa. Nossa, O Sam Altman odeia essas pessoas, né? Então, gente, não façam isso. Assim, você até pode ter, sei lá, uma conversa que você tem de um tópico, e aí quando você quer falar daquele tópico, você continua na mesma conversa, porque daí tá dentro ainda do mesmo assunto e tal. Mas, no geral, eu não vejo grandes vantagens em fazer isso. Você só vai deixar mais lento e vai causar um prejuízo na qualidade das respostas, porque ele vai misturar contextos. Então é melhor começar sempre do zero. Basicamente, quando você usa o mesmo chat, ele manda aquilo tudo sempre de novo para ser processado. Basicamente. Então, tende também a ficar cada vez mais lento, né? Porque cada vez mais coisa. Boa parte das vezes eu sei muito bem aquilo que eu quero. Muitas vezes, quase um problema de memória. Então, nesse caso, eu prefiro um Perplexity da vida, que eu falo, me dá isso, né? E aí tem aqueles... acho que é Spaces, ou mudou de nome, onde você pode já pré-ajustar, e ali eu seto pra ele, é mínimo, foca no assunto, eu não quero, né, ainda que o Perplexity ele seja bem focado, então eu quero quase uma tabelinha, me dá uma tabelinha aqui com isso aqui que eu quero, e eu não quero elaborar o prompt, eu quero usar mesmo como se fosse Google. Eu quero passar as palavras-chave. Eu não quero conversar. Conversar, pô, vamos almoçar ali, conversar, pô. Conversar com máquina, não. Passa as palavras-chave, tal, manda. Aí ele já me cospe, né? Eu não preciso, como se fosse o Google, analisar, ver os links. Esse cara aqui é meio fuleiro. Depois esse cara é maneiro, aí abre, aí leio, o troço tem que achar. Então eu gosto dessa pra foco, mas é porque eu tenho essa necessidade de... Peraí, como é que é isso aqui? Como é que faz isso aqui? E tem, às vezes, também o modo preguiçoso, quando eu quero, geralmente, iniciar alguma coisa. Aí, sim, já é um prompt mais elaborado no sentido, preciso disso aqui, nessa estrutura, nesse jeitão aqui. Aí já é um prompt mais elaborado, onde, sei lá, em vez de eu levar 2 horas para montar aquela infraestrutura, a IA consegue jogar para mim algo mais ou menos pronto instantaneamente. Aí vale a pena elaborar. Mas
via de regra, chat separado e palavra-chave. Engenharia mesmo de prompt eu faço muito mais quando eu vou criar uma aplicação prática usando uma LLM que eu preciso que seja reprodutível. Então, sei lá, se eu vou integrar uma coisa num app, ou num script, ou num shortcut, qualquer coisa, aí eu passo mais tempo criando realmente aquele prompt bem elaborado, ou então eu detalho mais se é que nem como o Coca mencionou, se é uma coisa que eu quero começar meio do zero, ou se é, sei lá, uma coisa que eu quero estudar que eu sei pouco, aí eu peço, por exemplo, eu preciso aprender sobre tal coisa. Pesquisa e cria um plano de estudo sobre a técnica tal, a arquitetura tal, sei lá o quê. E aí, às vezes, eu até uso Deep Research para isso, porque daí ele usa mais pesquisa também e cria ali. Esses dias eu pedi para ele criar uma lecture sobre BSD sockets, que é uma coisa que eu até sei, mas não é coisa que eu lido diariamente, eu ia precisar fazer um negócio com isso. Falei, cria aqui uma lecture focada nesse aspecto, tal, toma seu tempo. Que bom que ele não fez que nem você com o caça-palavras lá. Você falou que eu podia levar quanto tempo eu quisesse. Mas aí, enfim, 1 horinha depois tava lá e aí eu peguei e segui o plano dele e aprendi um monte e consegui fazer o que eu queria. Então, nesses casos, vale a pena gastar um pouquinho mais de tempo, investir, né, um pouquinho mais de tempo no prompt. Pra mim é meio parecido. Eu não uso muito, na verdade, os customizados, mas eu nem costumo voltar. Eu sei que faz 2 semanas eu falei com ele sobre imposto de renda. Eu tenho uma pergunta à noite, eu voltar naquele... Não. Eu começo uma conversa nova, se não tô no dia, eu volto 2, 3 chats pra trás pra continuar uma coisa que... O Greenpeace te ama. Que acho que tem até a diferença do contexto. Você tá ao longo de um dia trabalhando num projeto, amanhã você tem o mesmo trabalho. O projeto é parecido, mas não é o mesmo projeto, né? Nem que seja teve ajuste. Então, pra mim, não tem isso de seguir uma conversa super gigantesca com ele. As conversas ficam grandes quando eu tô numa tarefa que eu tô levando a cabo. Mas eu vou, cada uma é uma. E depois que ele ganhou memória entre chats, isso acabou ficando um pouco mais irrelevante. Eu tô falando sobre um assunto hoje, de uma tarefa que eu preciso fazer. Se amanhã for uma tarefa parecida, eu já dei uma instrução pra ele na tarefa anterior, nessa de amanhã ele lembra, né? Ele faz a referência do chat anterior e fala, ele preferiu que usasse assim, assim, assim e fizesse uma lista desse jeito. Então ele já tende a fazer uma lista desse jeito. É engraçado que às vezes eu tô falando em inglês, do nada ele pergunta, você quer português também? Não! Mas tem hora que eu falo com ele em português, então ele deve achar que, às vezes vai que ele quer, né? Deixa eu ser proativo. Não, eu fiquei pensando, se daqui a pouco ele vai ficar que nem aquele colega de trabalho chato. E aí, conforme eu já te disse semana passada... Exato. Conforme definido anteriormente. Conforme explanado, né? Mas então é meio parecido, assim. Mas não, faça o que vocês fizerem, não use o mesmo chat para um monte de assunto, porque ele fica pior. Para falar de imposto de renda, ele vai lembrar que você falou da previsão do tempo, no noite anterior você tentou converter litros para galões, e antes você falou sobre, sei lá, o Império Otomano, e ele vai misturar tudo para te dar... Então, não fica bom. Aí você pede uma receita de bolo, ele fala, coloca uma pitada de UDP sockets... Né? Se for tudo, imagina se eu fizesse tudo na conversa, um monte de coisa aleatória, porque eu falo às vezes de coisa de comida, já pedi receita de comida pra fazer pro Yoshi, não dá. E eu não fiz sem antes pesquisar manualmente cada ingrediente se podia dar pra cachorro, tá? Eu não sou louco. Mas eu peguei algumas ideias com ele e até hoje ele não errou nada, não deu nada que tipo... Dá uva pro cachorro, que uva não pode dar, pra quem não sabe, né? Então ele nunca fez isso, então por enquanto tá safe. E tem agora, eu uso mais o ChatGPT, né? Então eu sei que tem as instruções globais que você pode dar pra ele, que é um ajuste pra ele seguir sempre que ele seguir, né? Às vezes não segue. Quando ele quiser. Por exemplo, você faz um ajuste que eu tenho. Não me fala que você vai responder pra responder. Só responde, né? Claro, aqui está... Tá, foi o que eu te pedi, você vai me responder. Essa parte me fala a resposta. Poupe tokens, poupe água, poupe meu tempo, né? Mas às vezes ele ignora isso e ainda bota claro, aqui está o que você acabou de pedir, eu vou botar pra você agora, 2 pontos, ele mostra, né? Mas... É a temperatura. O emoji,
a Zine Casqueta de usar emoji, tem a turma do travessão, que acha que tudo é feito por travessão, tem, mas se quiser falar, não usa. Ele acaba usando do mesmo jeito, mas essas instruções customizadas globais pra ele já ajuda a direcionar um pouquinho pra você passar menos tempo toda vez dando uma instrução meio repetida. Tem uma coisa que também é telltale de AI, mas assim, entra na mesma categoria do travessão de não vão achar que só porque um texto tem isso foi necessariamente feito por IA, mas assim, esse eu acho que é um pouquinho mais fácil de perceber do que o travessão. É formatação Markdown em contextos onde não se aplica. Tipo, sei lá, porque a IA gosta de formatar as coisas com Markdown. E aí, às vezes, eu tenho visto cada vez mais, sei lá, um post no Instagram e você vê que a descrição tá em Markdown, mas o Instagram não suporta Markdown, então tá lá, hashtag, título, tracinho, underscore, underscore, que seria o itálico. Então, isso é uma coisa que eu tenho percebido. Quem não conhece o Markdown é isso, ele é uma sintaxe para você escrever em texto corrido para que você for exportar isso. Você consegue dar uma saída para HTML, você botar as coisas entre asteriscos, fica em negrito. Entre os dois underscorezinhos, tracinho embaixo, fica em itálico. Os headings, né, quando você tem para título, coisa assim, dependendo da quantidade de asteriscos, de hashtags que você coloca antes do que você vai escrever, ele já exporta no tamanho certo. É um jeito para facilitar, né? Mas Genial. É isso, o Instagram não tem essa renda, ele não entende Markdown, então fica as coisas com um tracinho embaixo antes ou depois, era pra estar em itálico. É esse tipo de coisa. E o Ramo falou do Greenpeace, e só pra ser negacionista, claro, quando você coloca em escala, né, OpenAI gasta, né, o Amazonas de água. Mas, falando de Brasil, o consumo médio de água do brasileiro é 200 litros, 150, 200 litros. E se você fizer 50 prompts, você gastou um copinho de requeijão de água, só pra... Né? Pessoalmente, claro que existem, né, países e todas aquelas questões que precisam ser levantadas, mas no uso individual não é nada exatamente proibitivo, mas também é média, enfim. Não, e só pra deixar bem claro e talvez ser cancelado também, eu não dou a mínima pra isso. Toda vez que eu falo é ironicamente meio que brincando com a galera que tudo fala disso, assim. Eu sei que é algo que é importante manter em mente, mas eu entendo que a minha contribuição individual pra isso é mínima e eu acho um pouco hipocrisia ficar querendo que as pessoas individualmente monitorem isso, e aí a fazenda aqui do lado do meu apartamento, não tem uma fazenda, mas se tivesse, gasta 50 milhões de litros de água por dia e nada, sabe? Esses dias o vai vir muito e-mail por causa disso. Esses dias o Sam Altman, que virou um meme, né, falar do consumo de água e tal, ele falou, gente, pra vocês terem uma ideia, tá? Porque tinha lá, hambúrguer gasta 1 bilhão de litros de água, uma pergunta do ChatGPT, você gasta um mar inteiro. Ele falou, quer saber quanto gasta? Gasta o equivalente a 0,3 ml. E uma pergunta pro ChatGPT. Não é pouco, no volume é bastante coisa. Mas se pegar uma colher de chá, dividir por 15 é um pedacinho, é um nadinho. Isso ele falou, um query médio, na média é isso. Então tem um custo ok, mas não é essa... Tá gastando um galão de água a cada pergunta. Volta pro negócio que eu sempre digo. A gente não mede tudo na nossa vida com base em quanto de água que gasta. As pessoas que não gostam de IA medem quanto a IA gasta de água para ter mais um argumento para falar que IA é ruim. Assim como falavam de cripto que é ruim porque gasta muita água. É um ponto, não acho errado trazer isso à tona e manter isso em mente, mas quem traz isso à tona é porque já não gostava do negócio e achou um motivo, um argumento para falar que é ruim. E aí, né, porque eu não sei quanto o meu computador gasta por dia de água. Deve ser mais do que uma pergunta pro ChatGPT, mas ninguém mede isso porque, né, enfim. Mediu não, né? Encontrou alguém falando que era isso, acreditou e passou pra frente. É o que foi aquele... Eu falei, gente, 2 episódios da Hora de Trabalho, eu e a Bia falando sobre aquele estudo lá que falou que quem usa o ChatGPT mostrou que a pessoa não tem engajamento neurológico. Óbvio, né?
Mas enfim, a gente falou sobre isso, vai estar lá no episódio pra quem quiser escutar. Agora, sobre aquele lance do login no cloud com a Apple, o Rodrigo Guimarães disse o seguinte: há algumas semanas descobri por acaso que é possível logar na web com o e-mail que é mostrado dentro da sua conta pelo app. Não resolve a péssima experiência e nem o app meia boca em Electron, mas, né, pra quem não se lembra, eu tava comentando que eu fiz o login com a Apple no cloud, no app de iOS, e aí eu queria usar na web e não tem a opção de login com a Apple, então aparentemente você usando o seu e-mail do login com a Apple, que na maioria dos casos você vai usar aquele e-mail aleatório, você consegue então fazer login. Eu acho que eles devem mandar um link por e-mail, não sei. Mas aí tem essa opção, né? Mas que senha que se usa? Aí tem que pegar a senha também, esquecer a senha, né? Alguma coisa. Não, eu imagino que eles devam mandar, deve ser aquele, entre aspas, link mágico, que de mágico não tem nada, né? Mas, sei lá, você coloca o seu e-mail lá, que foi no Sign In with Apple, e aí eles mandam pro seu e-mail um link. Ou esqueci minha senha também, não sei. Porque acho que foi com o Perplexity também que eu tive um problema de login, alguma coisa. Que tem lá o login com Google, coisas do tipo. E eu fiz a minha conta, mas era do Google. Era um e-mail do Google. E aí, no final das contas, eu tenho o meu e-mail e senha que eu posso logar. Mas se eu usar o do Google, ele também aceita. Eu posso só clicar login com o Google. E aí ele já faz, se tiver logado, já faz todo o processo. Ou então, o e-mail do Google com a senha que eu criei especificamente para Perplexity. Se eu não me engano. Tô tentando loucamente copiar aqui o e-mail no meu iPhone. Pra ver se eu consigo fazer um teste ao vivo aqui, mas tá difícil de copiar o e-mail, meu Deus. Nunca vi como é difícil copiar um e-mail. Eu tive que tirar um screenshot, daí ele detecta que tem um e-mail no screenshot. Daí eu toco e seguro no e-mail que aparece aqui no screenshot, mas não aparece a opção de copiar, ele só abre o mail. E aí no mail eu não consigo copiar o e-mail. Gente, como é que pode um negócio ser tão difícil? Enfim, outra hora eu testo. Não vai dar agora porque eu não consigo copiar o e-mail. Mas eu imagino que eles devam mandar um link pro e-mail e aí... Só que aí tem um problema, né? Você perde... Eu sei que provavelmente o Anthropic, por enquanto, não tá fazendo nada disso, mas assim, uma das vantagens do Sign In with Apple é que esse e-mail aleatório que ele gera, você pode ir lá e falar... Não, eu não quero receber nenhum e-mail que vem para esse e-mail. E por quê? Porque tem muito lugar que você se cadastra e começa a mandar spam, e aí você pode continuar usando a conta sem receber spam. Só que daí, se para você fazer login na web e no app precisar vir um link pro e-mail, daí já não dá mais para fazer isso, né? Agora vocês falaram do Perplexity. O Coca observou que tem Perplexity na Fórmula 1. Tá patrocinando o carro, é isso? Então, na verdade nem fui eu, foram várias pessoas que aquelas coisas que tecnologia chama a atenção, né? Embora tenha Oracle, tenha IBM, a própria AWS, né? Amazon, enfim, né? Tem a Apple fazendo filminho e essas coisas todas, né? A gente já aceita que essas empresas são grandes, eu acho. Mas tem algumas empresas que surgem que a gente ainda não entende que elas são grandes. Grandes no sentido de patrocinar a Fórmula 1. E aí algumas pessoas comentaram, pô, aqui, ó, Perplexity aqui na Ferrari. E até comentei isso com outras pessoas. E aí pessoas que entendem mais do que eu de Fórmula 1 falaram, não é a Ferrari que tá recebendo patrocínio da Perplexity. É o piloto, né? É o Lewis. Que acho que a Perplexity tentou pegar a Red Bull, algumas outras, patrocinar outras equipes, mas aí deu problema. A Oracle não deixou e, enfim, aí acabou fazendo aquele contrato individual. Mas acho que lá no ano 2000, e talvez até um pouco hoje, a gente tinha uma noção de que as .com eram brincadeirinha, né? Não eram empresas de verdade. Foi mudando ao longo do tempo e tal, mas talvez hoje ainda tem um pouco disso. Caramba, pô, não trabalha numa empresa de verdade, isso aí não é trabalho de verdade. Mas essas empresas hoje são grandes e tem um dinheiro praticamente infinito. O que eu aprendi com o seu comentário não é que não tá patrocinando a empresa, é o piloto, é que todo ramo de conhecimento tem o seu... Não é turbina, é motor. Você sempre vai ofender alguém. Qualquer coisa que você fale, você sempre vai ofender alguém. E a gente comentou recentemente em 2 episódios do Raycast,
que era por enquanto exclusivo só do macOS, foi pro iPhone, que é um aplicativo que acabou não fazendo tanta coisa, apesar de ter fãs. E a gente falou sobre isso na semana passada, na quarta-feira, na quinta de manhã, o pessoal da empresa, do Raycast, anunciou um beta dele para Windows. A gente vai deixar o link na descrição aqui pro vídeo que mostra como ele funciona. Achei isso é engraçado, né? Mostrando os recursos todos, um a um, rodando no Windows, falando, nossa, como é potente esse negócio, né? Mas eu não sei como é que tá hoje em dia o que seria o equivalente ao Spotlight do Windows. Se é um menu iniciar, se é uma barra de pesquisa dentro do sistema que também faz conversão das coisas, que no fim das contas... Que eu me lembre, você aperta a tecla Windows e começa a digitar. Que aí ele já automaticamente já seleciona lá o campo de busca e que eu saiba, ele tá mais Spotlight. Se duvidar, tá até melhor que o Spotlight, né? Porque a gente falou que aqui que o Spotlight andava bem ruim, né? Então, tá, eu vou deixar aqui na descrição. Eles falaram que nesse período beta, que é bem limitado, é só quem se inscreveu na waitlist lá, tá recebendo o convite. Tem um lance de member get member. Quem recebeu o convite pode convidar os amiguinhos. Tem esse tipo de lance, né? Mas vai estar lá, mas tá, assim, tudo que tem... histórico de área de transferência, os complementos, tem os que não usam APIs, coisas que são do macOS, já funcionam nativamente, os snippets, tratado de teclado, link para dentro de aplicativo, tudo lá. Fazer pesquisa, conversão, esse tipo de coisa. Então, para quem mora no Windows e quiser dar uma espiadinha, tá bem limitado por enquanto, mas fiquem de olho. Às vezes acham no Reddit alguém distribuindo convite, sei lá, mas se inscrevam na waitlist e... quem sabe já vocês têm acesso, porque no computador ele é útil, vale a pena. Foi só o aplicativo que ficou meio momento, né? Mas tá aí. Eu achei muito legal, eu vi o vídeo e fiquei impressionado quão bom parece ser no Windows. Não parece ter nenhum grande compromise com relação à versão de Mac. Teve até recursos que eu vi ali que eu não lembrava que existiam e aí eu passei a usar no Mac, só por ver no vídeo. O que eu passei a usar foi o lance de emoji que ele tem. Porque eu não sei vocês, mas o negócio de emoji no Mac vive dando pau. Sim. Aí você tem que reiniciar o Mac pra conseguir usar emoji de novo. E o do Raycast sempre funciona, olha que legal. Então eu passei a usar o do Raycast, mas... eu tenho uma preocupação com relação a isso, eu adoraria ver, provavelmente ou eles já postaram ou vão postar no blog técnico deles em algum momento, como que eles estão fazendo isso para ter uma versão de Mac e uma versão de Windows sem precisar fazer tudo do zero de novo. E isso me preocupa, porque assim, daí quanto tempo até o Raycast virar um App Electron também? Porque, tá dando muito trabalho ter uma versão para Mac, uma versão para Windows, então isso sempre me... que o OnePassword foi assim, era um app de Mac nativo, bacana e tal. Eu tô, assim, por um fiozinho pra desistir do OnePassword. Tá muito ruim, tá uma porcaria. A parte de UI dele tá insuportável. Não de tipo, e é feio, não segue os padrões de interface. Não é nem isso, é de não funcionar mesmo. Tipo, you had one job. Ele nunca perdeu uma senha minha, nunca vazou uma senha minha. Essa parte dele é rock solid, mas assim, a UI tá horrorosa de não funcionar, não funciona. Mas enfim, eu tenho medo disso acontecer com o Raycast daqui a um tempo. Tá dando muito trabalho manter duas versões, então a gente fez... não, mas o núcleo é em Rust, então não vai ficar ruim. O OnePassword foi a mesma coisa. Então, vamos ver, né? Tomara que não seja o caso. Mas, pra quem ganhar o convite, entrar e participar do beta aí do Raycast, testem, comentem com a gente como é que são as impressões. E especialmente pra quem, né, tá no caso de quem usa Windows, conhece bem, fala... putz, já tinha tudo isso ou não? Nossa, que revelação. Digam pra gente, porque antes, quando no macOS o Spotlight era bem mais limitado, o Raycast era uma ferramenta, ainda é, né? Super poderosa, o Alfred também, né? Mas o Spotlight veio colando e especialmente nesse ano agora vai colar mais. Vai ser interessante ver na perspectiva do pessoal que usa Windows. Só pra complementar, a parte de emoji, eu uso um aplicativo chamado Rocket. Emoji. Acho que é Rocket só. Tá só Rocket. Tem alguma coisa a ver com o Rocket Chat? Não sei. Eu sei que eu aperto, em qualquer texto, eu aperto 2 pontos, aparece um pop-up. Eu acho que tem. Aí eu faço, sei lá, né, 2 pontos, house, e aí ele me mostra o emoji da casinha, e aí é o Wide System. É do cara chamado Matthew Palmer. Ele tem o Vanilla, o Horo, tem o Rocket e o Fast Folder Finder.
Não falou do Rocket Chat, não. É porque tem um app, eu tenho quase certeza que chama Rocket Chat, que é tipo um Slack, e o Rocket Chat, assim como o Slack, se eu não me engano, eu não lembro se foi o Rocket Chat que introduziu esse lance de você colocar 2 pontos e começar a digitar pra procurar emoji. E aí, por isso que eu achei que talvez tivesse alguma relação, mas aparentemente não. Mas que legal, vou instalar aqui. Mas eu imagino que ele exija permissão de acessibilidade, né? Aí você tá querendo minha memória. Mas sim, provavelmente, né? Pra poder pegar o que tá Pelo sendo que ele digitado. faz. Sim. É porque assim, eu ando não usando apps que exigem essa permissão. E se eu fosse vocês, eu também não usaria. Fica a dica. Mas eu acho um pouquinho complicado. O AirBuddy não usa? Não, inclusive é uma coisa que eu bati o pé que nunca vou usar. Se eu tiver algum recurso que precise disso, eu não vou colocar. Porque é o tipo de coisa... Eu não quero ter essa responsabilidade. Aliás, esses dias a Lari tava vendo a série A Dona da Bola na Netflix, que é de basquete, e ela falou assim, acho que falaram no aplicativo do Rambo aqui. Eu falei, oi? Aí era um cara falou assim, sei lá, dos AirPods, como é que chama? Os AirPods? AirBuds? AirBud? Eu falei, não, aqui tem um filme AirBud, que é de basquete também, que é do cachorro e tal, né? Eu falei, então tá. E eu não sabia desse filme quando eu dei o nome do app, daí eu lembro quando... Não sei se foi o The Verge, algum site fez uma matéria sobre o AirBuddy logo que lançou e colocou uma foto do cachorrinho com AirPods, assim. Tá, faz o cachorrinho, o Buddy, né? Mas daí depois que eu entendi. Do filme. Ô, Rambo, de um Buddy pra outro, você mandou pra gente um report, um update de um bug report que você recebeu aqui ao vivo no ADT, né? Do Virtual Buddy. Sim, eu não lembro quem foi que mandou, mas muito obrigado. Quem quer que seja, que tinha um bugzinho lá no Virtual Buddy. Se você tem a sua biblioteca de máquinas virtuais num armazenamento externo, e aí, naquele caso, a pessoa tinha o Virtual Buddy abrindo junto com o sistema, e aí logo que inicializava, o SSD externo ou qualquer coisa ainda não estava disponível, e aí isso aparecia no Virtual Buddy como: oi, você não tem nenhuma máquina virtual. E aí a pessoa teve um mini infarto. Então, para evitar minis infartos futuros, a versão 2.1 do Virtual Buddy, que por enquanto está em beta, mas logo mais já vai sair a versão oficial, não tem mais esse problema. Então, se você... O Roberto Borim que falou. Muito obrigado, Roberto. Então, a partir dessa versão aí, você pode ficar tranquilo que ele explica direitinho, era pra estar aqui, mas não tá aqui, então conecta aí que eu atualizo aqui. E tem até um botãozinho para... Tenta de novo, just in case. Excelente. Agora a gente vai falar sobre uma matéria que pintou nessa semana que a gente... Era questão de tempo até aparecer uma dessas sobre a Apple recorrendo, não exatamente à concorrência, mas finalmente pedindo ajuda para resolver o enrosco que ela se enfiou sozinha por ter ignorado o mercado de IaaS por um tempão. A Siri tá precisando de ajuda. A carangueja, ainda bem que não ligou aqui, eu acho. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando o ADT e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço, e depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/ADT. Se você viaja muito, se você trabalha muito na rua, depende de Wi-Fi que você não conhece, vai saber como é que tá a segurança, que dados são coletados, por quê, para onde que eles vão, os sites que você acessa, os dados que você trafega, que aplicativo você acessa no telefone, por quanto tempo, que servidor que está batendo, tudo isso é seu. Se tiver poder dizer não, você diz não com a ExpressVPN, os seus dados ficam criptografados, nem ela sabe o que está acontecendo com a sua conexão, com os seus dados quando você navega por lá. E para streaming isso é especialmente bacana porque você vê os catálogos de outros países. Ela tem mais de 100 países, servidores para você poder conectar e ver o catálogo de cada um desses países do streaming que você já assina, você tem acesso a isso. E o contrário também, tá viajando, quer ver negócio que só tem no Brasil, você liga, roteia pelo Brasil e pronto, você destrava. Então, para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no seu, não só no iPhone, em qualquer telefone, no tablet, computador, na TV, dependendo do modelo, Apple TV, roteador de casa, se você quiser, expressvpn.com/ADT. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado, ExpressVPN. Valeu! Muito bem, nessa semana, na terça-feira, eu acho, o Mark Gurman da Bloomberg falou que a Apple vem conversando tanto com a Anthropic quanto com a OpenAI para desenvolver, e sendo muito preciso com o que ele disse, desenvolver uma versão dos LLMs deles
para funcionar nos servidores da Apple para compensar o que eles não estão conseguindo fazer internamente, incluindo não, especialmente a parte da carangueja. O interessante é, a Apple vem conversando muito com a Anthropic, não com a OpenAI, que ela já tem parceria, né, para complementar a IA do iPhone. Ela está preferindo a Anthropic, porque o Claude acaba sendo melhor nos testes que ela fez, o que é muito interessante, porque a Anthropic mal está investindo em consumidor final e sim mais em enterprise, mas a Anthropic quer muito dinheiro e não só isso, ela quer que anualmente esse fee aumente. A Apple não quer, então ela foi lá bater na porta e ela tá vazando isso para Bloomberg para poder ter um poder de barganha. Foi bater na porta da OpenAI para também negociar a mesma coisa e não seria, pelo que minha leitura, tá? A gente conversa sobre isso. Integrar um ChatGPT ou um Claude só nativamente ao iPhone. Ela quer, de acordo com o que o Gabriel falou, que eles desenvolvam uma versão do LLM deles para integrar nos servidores da Apple, para isso costurar com a carangueja e poder funcionar. A arquitetura disso eu não faço ideia de como que poderia funcionar, porque é mais complicado do que parece, né? Tenho certeza que o Ron vai poder mergulhar mais a fundo nisso. E junto disso tudo, o cenário é, lá dentro da Apple, o pessoal de IA tá muito bravo, tá desestimulado, porque mesmo quem vem fazendo um excelente trabalho tá se sentindo que virou um bode expiatório de por que não tá dando certo, é culpa de vocês. E nem sempre esse é o caso. E outro problema, outro agravante. A Apple não é a empresa que paga melhor de todo o mercado, ela paga bastante. Mas esse mercado tá extremamente aquecido. Os outros lugares estão pagando muito mais. O Zuck tá fazendo Pix, oferecendo bônus de dezenas de milhões. Falaram que era... O Sam Altman exagerou. 100 milhões de dólares de bônus, uma com certeza, paulada só. Não é isso. Mais uns bons 40 ao longo de uns anos. Factível. E aí o pessoal olha pra quem trabalha na Apple. Tá sendo usado de bode expiatório, ganha menos que o mercado. Tá vendo que a própria tecnologia que tá fazendo vai ser substituída? Tá difícil de segurar o pessoal, né? E o Zuck, do outro lado, tá lá gastando. Ele sabe que os acionistas da Meta sabem que não tem expectativa de dar lucro tão cedo. Eles estão acostumados com isso, né? A Meta não deu lucro por muito tempo e depende muito só da parte de anúncio, então mesmo tendo prejuízo, mas diversificando o negócio, beleza, né? Ele pode gastar o quanto for. A Apple não consegue fazer isso. Nem quer fazer, nem devia fazer isso, porque ela tem outro negócio, né? E aí? Olha, primeiro que assim, pelo que eu entendi, o que a Apple quer é colocar um modelo desses para rodar no Private Cloud Compute, que aí seria para atender solicitações feitas para carangueja, que não vão ser feitas no device da pessoa. E aí eu imagino também que isso inclua solicitações que hoje em dia não envolvem nada de LLM, que seria tipo... que ano foi lançado o primeiro iPhone, sei lá, em vez de procurar na internet e tal. Se bem que isso, acho que se você perguntar pra carangueja hoje, é capaz dela responder, ou então, na pior das hipóteses, ela manda pro ChatGPT, né? E aí, beleza. Mas eu acho que a ideia seria trazer um modelo desses para dentro do Private Cloud Compute para atender essas coisas que hoje em dia a carangueja enviaria pro ChatGPT, por exemplo, e também para ser o back-end daquela carangueja pessoal com contexto que até agora não rolou. E é interessante porque o único motivo da Apple ter que fazer isso dessa forma é privacidade. Não tem nenhum outro motivo. Assim, ela poderia muito bem fazer o que todo mundo faz e chamar a API do Claude ou da OpenAI quando você pede alguma coisa pra carangueja e ok. Só que aí essas suas informações vão ir em texto puro pra Anthropic, pra OpenAI, e a Apple não quer isso. Então sim, a Apple se importa de verdade com privacidade, não é só marketing. Às vezes tem uma forçadinha no marketing, mas de verdade eles se preocupam com isso. Por isso que eles criaram o Private Cloud Compute e tudo mais. E eu imagino, inclusive, que os testes que eles estão fazendo, que levantaram que o Claude é melhor, é justamente isso. Provavelmente lá nos devices de engenharia deles, eles têm lá um negocinho que manda o que você pede pra carangueja lá pra API da OpenAI, pra API do Claude, e aí eles testam e veem qual que eles gostam mais. Então... Em termos de... Na prática, falando em termos de arquitetura, eu acho que o mais complicado não seria integrar o modelo no workflow que eles já têm para lidar com requisições feitas no Private Cloud Compute. Eu acho que o mais complicado seria adaptar a arquitetura do modelo para rodar no hardware do Private Cloud Compute. Porque
Eu não sei quase nada sobre, e acho que pouca gente sabe, na verdade, de como esses modelos rodam na nuvem, mas eu sei que eles usam inferência distribuída, então entre múltiplos dispositivos, então não é só um servidor necessariamente que vai carregar o modelo inteiro e o contexto inteiro, e às vezes eles distribuem em múltiplos servidores. O Private Cloud Compute tem provisões para isso, extremamente complexo. Se você for ler a documentação de segurança sobre Private Cloud Compute, é bizarramente complexo como ele faz isso, porque como é que você faz um processamento distribuído de informações que não podem sair de dentro do dispositivo? É muito complicado. Então, é bem complexo. Mas ainda assim, o mais complicado seria fazer o modelo rodar no M2 Ultra, M4 Ultra, qualquer que seja o Apple Silicon, porque esses modelos foram feitos para rodar em NVIDIA ou sei lá o que eles usam. Aí, essa parte não é comigo. Mas eu imagino, a Apple tem pessoas bem inteligentes, a Apple tem um esforço gigantesco de runtimes para rodar modelos de machine learning e generativos no hardware dela. Tem o MLX lá, que inclusive eu fiz um teste recentemente rodando o Whisper no runtime MLX, e ele é tipo 6 vezes mais rápido do que rodando via o tradicional lá, que é o que a gente roda atualmente no servidor da GHz. Então eu vou ter que fazer esse upgrade no servidor eventualmente. Mas eles têm esse esforço, então eu imagino que eles têm o know-how para fazer isso funcionar. Agora, eu não sei, tipo, talvez demoraria mais para fazer o modelo do ChatGPT rodar no hardware do Private Cloud Compute do que para terminar de fazer o modelo da própria Apple que eles já estão fazendo. Então, eu não sei. Eu realmente, assim, não é a minha área de expertise, mas eu sei que seria bastante trabalho. Eu só não entendo muito bem essa questão de bode expiatório, porque talvez internamente tenha essa percepção, porque, sei lá, eu não tenho a impressão que todo mundo tá falando o time de IA da Apple é muito ruim. Assim, é tipo, a Apple ainda não lançou o que era pra ter lançado de IA, mas de quem é a culpa varia, dependendo de quem você pergunta, né? E eu, particularmente, não acho que seja culpa do time de IA. Eu acho que a culpa, no fim das contas, é do higher level lá, do C-level, do Craig Federighi pra cima e pros lados. Não acho que seja o pessoal lá que é ruim. Então, a minha visão geral é essa. Tem uma questão executiva, né, organizativa aí, mas também tem um lado que os textos que supostamente a Apple produz não chegam junto dos textos da concorrência. Então não é só ela não entregou aquilo que deveria ter entregue. Você pega um texto, né, de OpenAI e compara com o texto interno, né, aí isso aqui tá parece que rodou num modelo local aqui, né, com poucos parâmetros. Então tem muito ainda a desenvolver. E tanto isso supostamente é verdade que ela tá falando, pô, então vou pegar o modelo que gera o texto bom, ou você gera o texto bom, vem pra cá. Claro que isso gera uma dependência, e talvez a Apple não queira ter essa dependência. Então existem atrasos, existem problemas, mas também o pessoal não tá conseguindo entregar um produto que chegue na qualidade que esses, digamos, líderes de mercado estão conseguindo entregar. E outra, se a OpenAI falha, né, se a gente vê lá na internet alguém, caraca, aqui o ChatGPT surtou, tá alucinando, que maneirinho. Isso acontece com uma taxa extremamente alta, aí beirando os 5%. Faz um produto Apple que falha com 5% pra você ver o que vai acontecer. Então tem do borboleta. Né, então precisa ter não é qualidade a palavra, mas enfim, precisa alucinar bem menos do que esses líderes de mercado também vêm alucinando. Tem algumas categorias, por exemplo, a gente vê o caso do Google, né, que eles estavam, quando lançaram o Gemini, o Gemini era descolado do assistente tradicional
e você pedia pro Gemini ligar o timer, ele não conseguia, e o Google tinha dito que ele ia juntar as duas coisas agora, tá começando a acontecer. Até tem um prazo aí para encerrar o assistente tradicional, né? Então, isso significa o quê? Que a expectativa vai ser, na verdade, que volte a ser uma coisa só. Você tá falando com o assistente, não interessa o que ele é, se é IA, se tá batendo internet, se é local, você pediu, ele vai ter que fazer, que abre a promessa da carangueja em 2011, né? Então, a Apple depender disso para mexer na base de sistema, aparelho mesmo, tendo que não dar isso acesso a terceiros, porque é isso, é fazer para o terceiro desenvolver para ela o que ela não fez para poder rodar nos servidores dela, ser só o substrato ali importado, né? E o Garber falou que ela nem desistiu ainda de fazer o próprio sistema dela. Eu acho que ela ainda está tratando isso como só um tapa-buraco. É interessante a Anthropic querer não só muito dinheiro, isso é óbvio, né? Eu também ia querer, porque eu vou resolver o problema principal da última década pra ela. É bom você me pagar muito bem pra fazer isso. Senão, sabe o que eu faço? Eu pego o seu engenheiro. Mas ainda assim, ela querer que a cada ano isso aumente, né? Porque o blá da Apple é o quê? Olha a nossa parceria com o Google, que dura 20 anos e tá indo muito bem, obrigado. Tá sendo ótimo pros dois, gerando bilhões e bilhões pros dois. E se a gente perder isso, vai ser ruim pros dois, né? Então, essa parceria, isso aumenta bastante. Então, ela tá numa situação muito estranha de ter que terceirizar isso, ao mesmo tempo não desistir, mas é o que eu falo desde o começo, quando o assunto das ferramentas de IA. Cada dia que ela patina e não sai do lugar, que a concorrência acelera, é como se ela estivesse acordasse meses atrás, todo dia, né? Pensa no quanto ela tá atrás hoje em relação à última WWDC, quando ela anunciou as coisas que a gente esperava que ela anunciasse. Então é situação muito estranha que ela tá. E o time, eu acho que o pessoal que vem trabalhando lá, e poxa, vai no blog lá do Machine Learning lá de pesquisa, tem tanta coisa, tem umas coisas meio cretinas, mas tem tanta coisa bacana, né? Esse pessoal faz um bom trabalho. E acho que a percepção pública é que no fim das... os muggles não sabem que a culpa é do executivo, não sei o que lá, né? É só que a Apple não consegue fazer. A Apple é ruim de fazer isso, a Siri carangueja não presta, mas quem trabalha com isso, se o trabalho da pessoa é esse, é claro que a pessoa vai se sentir não é ofendida, é desmotivada, que acham que ela que é todo mundo sabe que aquela pessoa é o problema quando não é. É uma mistureba de moral isso ainda. O Graham fala que a moral tá baixa dessa equipe toda e dá pra entender, né? Todo mundo sabe que a culpa não é de um fulano específico, é da parte de cima que não soube extrair. A liderança é isso, né? Você extrair o melhor da equipe que você tem pra fazer cumprir o objetivo da empresa, né? Se isso não tá acontecendo, ou você tem pessoas ruins, não é o caso, mão na massa, ou você tem uma liderança que não sabe fazer isso. Eu acho que esse foi o problema, né? Tanto que tiraram o John Giannandrea dessa liderança e botaram lá o Craig Federighi e o Mike Rockwell, que aparentemente fazem comer melhor o chicote ali. E isso tá tudo acontecendo depois que eles vieram pra liderança, mostra como nesse momento a Apple tá, não irrecuperavelmente, mas tá bem mais pra trás do que parecia há 4 meses, quando tinha expectativa ainda de que só ia atrasar a carangueja QI, não que era uma coisa que quase impossível dela fazer com o que ela tem hoje. Isso é pesado. E você ter capacidade para fazer posts legais no blog significa que você tem bons professores universitários, mas não significa que ela vai conseguir entregar uma versão. Aí né, tem aquela coisa, né, aquela brincadeirinha, e se a brincadeirinha acaba tendo um pouco de fundo de verdade, né, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então acho que tem um pouco disso também, né, o fato de você ter uma equipe com uma reputação incrível não significa que você vai entregar um produto incrível. A gente falou, né, integrar a Siri e tal. Sim, é mó legal, mas hoje, ao que tudo indica, o problema que a Apple enfrenta é um problema ainda mais básico, eu não entrego um texto legal. Eu vou passar vergonha se eu entregar esse texto aqui. Tem uma outra frase legal também e também relevante nesse caso, que é: na prática, a teoria é outra, né? E eu vejo muito disso, realmente, em várias situações, né? O pessoal muito... Eu trabalhei, na época da firma, tinha uma pessoa que liderava um time na firma, com o qual a minha equipe precisava interagir, e era uma pessoa muito acadêmica. E aí você vê a coisa acontecendo, assim, de tipo, a pessoa passa mais tempo planejando do que fazendo,
e aí quando a pessoa começa a fazer o negócio, o planejado já tá inválido porque mudou tudo e tem que, daí, se a pessoa for planejar tudo de novo, quando ela terminar de planejar e for começar a fazer, já vai ter mudado tudo de... Assim, tem mercados, né, e o mercado de tecnologia é assim, sabe? Então, é difícil trabalhar com pessoas muito acadêmicas quando você quer executar. E em nenhum momento eu tô falando que não é importante essa parte acadêmica. Muito pelo contrário, é importantíssimo, mas quando você traz essa galera para dentro de um ambiente onde tem que executar e criar um produto, às vezes existem atritos e diferentes impedâncias que acabam atrapalhando ali o processo. E o que eu tive de impressão dos relatos, né, vazados e tudo mais do Gianandrea é que ele é meio que o tipo de líder que eu seria, assim, porque eu sou um péssimo pra liderar times, assim, porque é bem naquela vibe de legal, sou amigo de vocês, vamos passear, vamos comer um churrasco e... isso aí que você tá fazendo? Tranquilo, sem pressa. Mas é que às vezes tem que, né? É difícil mesmo, né? Puxa vida, não dá pra fazer não. Pois é, então é complicado, mas aí chega uma hora que a coisa tem que acontecer e tem que ter alguém ali na liderança pra falar, galera, vamos juntar aqui, a gente vai fazer isso, bora, né? E também a questão do desvio de atenção, de tipo, vamos fazer aqui, não precisar mais falar alô antes de falar carangueja. Gasta 2 anos pra desenvolver um modelo novo, tá? Pra fazer isso, pra quê? Pra falar que fez, porque era um pet project e tipo, não, sabe? Não é isso que você é real, tem que não é um exemplo isso hipotético. É real, é real. Foi reportado que foi verdade. Aconteceu de verdade, era um pet project lá, tipo, não, a gente quer que a pessoa possa falar só carangueja, não precisa falar alô antes de falar carangueja, e aí passaram, sei lá, quantos anos, quantos milhões de litros de água pra fazer essa pesquisa, e, né, sendo que tinha coisas mais importantes pra se preocupar. A latência também, né? Tá respondendo, caiu de, sei lá, 0.6 pra 0.4, assim. Ela erra mais rápido agora, você entendeu que não é esse o problema? Você tem que fazer ela ficar melhor e não mais rápida, ninguém reclamava que era lenta, né? Então eram objetivos meio... Não, assim, que bom que melhorou, mas tem outras coisas mais urgentes, né? E eu vi uma coisa nessa matéria do Gurman que me deixou bastante preocupado, que foi justamente, acho que mencionou especificamente o time do MLX, que, tipo, meio que queria todo mundo se demitir e a Apple conseguiu segurar por enquanto. Se essa galera sair, a Apple tá ferrada, assim, porque as melhores coisas que saíram de IA da Apple vieram desse time, que é justamente a parte de você poder rodar tudo que você roda de IA hoje em dia local no Mac, que roda rápido, todas essas LLMs, Stable Diffusion e tudo mais que você roda, Whisper também, você roda rápido, eficiente no Apple Silicon graças ao MLX, que é esse runtime que essa galera desenvolve. Se essa galera sair, a coisa vai ficar bem complicada, porque a Apple tem uma coisa que ela é boa de IA, que é o hardware e o stack de software dela é excelente para rodar modelos de IA na máquina. É o que ela tem atualmente. Se ela perder isso, aí ela realmente não vai ter mais nada. Então, Apple paga 100 milhões aí, dá um bônus pra essa galera, segura esse povo. Então, isso na matéria que eu escrevi essa semana, né? Sobre como esse baú infinito de dinheiro que o Mark Zuckerberg tem é o novo empecilho da corrida da Apple no mundo da IA, e a conclusão foi essa, assim, né? Se a Apple não pagar, ela corre o risco de licenciar a tecnologia feita por gente que trabalhava lá e foi pra outro lugar, fez, e ela tá pagando agora pela tecnologia. Não é mais barato manter esse pessoal aí? Então é uma situação meio complicada mesmo. Agora, que mal me pergunte, não tem mais a cláusula do not compete? Na Califórnia caiu, tem uma né? lei que fala que não pode ter. Mas é recente isso, né? É, sim. Porque nesse caso eu acharia justo até, porque é meio sacanagem. Tem algumas restrições, não dá... Eu acho que não dá assim, né? Você desliga o computador hoje, amanhã você chega na OpenAI e fala, então, gente, seguinte, eu acho que tem uma outra restrição, mas não tem mais esse lance de que você não pode passar 5 anos sem trabalhar no mesmo segmento de qualquer coisa que tinha a ver com o seu trabalho anterior, senão
você e sua família são processados para deixar de existir. Ficou mais flexível. 5 anos eu sempre achei um exagero, mas, sei lá, por exemplo, nesse caso, você é não sei o que de IA na Apple. Vai, 1 ano você não pode ser esse não sei o que de IA num concorrente direto da Apple que tenha mais de X milhões de faturamento anual, alguma coisa assim, sabe? Porque é meio sacanagem, né? Mas enfim, deixa a galera também... O bom é que o salário da galera vai aumentar. Então, foi por isso que eles conseguiram fazer, né? Que tava impedindo de aumentar salário, que você já tinha estruturalmente uma proibição extraoficial de que as pessoas não podiam ir pra concorrência, ninguém fazia oferta, o salário não aumentava, o pessoal ficava meio estagnado na carreira. E o Mendes falou uma coisa, né, de usar o Google como exemplo da negociação. O problema é que o Google ganha coisas. Existe um número de usuários que vão pra lá, que assistem lá o videozinho, que vem um anúncio, gera grana pro Google. O que a Apple pode oferecer pra OpenAI? Não, o que ela pode oferecer pra Anthropic? Não, aqui ó, não, ela só tá consumindo os litros d'água da Anthropic. Não, nesse caso os litros de água vão ser da Apple, né? Porque vai rodar sim, mas delas. Quer dizer, litros de água não, energia solar. Vai ter que comprar, não tem jeito. E outra coisa que me chama a atenção é ela tá negociando com a OpenAI e a Anthropic, porque são duas empresas completamente diferentes. A OpenAI, ela é focada, vou aliviar aqui, em performance. A Anthropic é mais focada ali em segurança, privacidade, né? É mais ética, talvez mais confiável. OpenAI é maluca, né? Não tem... Ou criativa, né? Não é criativa. Assim, são perfis completamente diferentes. Você tá contratando, sei lá, eu não entendi isso, né? Essa disparidade. Grana. E mais do que isso, Coca, a própria... Eu até falei sobre isso no comecinho desse assunto. A Anthropic, ela está se definindo como estamos desenvolvendo produtos para o mundo corporativo. O nosso foco é o mercado que eles chamam de B2B, Business to Business. Deixa a OpenAI nadar de braçada para fazer o ChatGPT para gerar o assinar. A gente quer empresa, é um outro filão. E produto, tudo que eles estão fazendo é com foco nisso. Tanto que você vê, cara, a OpenAI cada 2 dias e meio lança um negócio novo, produto novo, ela tá sempre botando coisa no ar. A Anthropic, uma vez a cada 4 meses, lança alguma coisa no Claude. O lance dela tá sendo estruturar outro, né? Então isso, eu não consigo imaginar a carangueja apoiada no Claude, porque ele é bom pro Swift Assist, né? Pra codificar, etc. Mas como assistente pessoal, cara, quero ver. Não, mas é que assim, o contato que você tem com o Claude é de usar o Claude nas coisas que a Anthropic fornece. Eu já usei o Claude via API mais cru, que é o que a Apple faria, que daí não seria nem via API, seria o modelo direto. Aí você consegue mexer nas alavancas lá, porque... E aí até a gente nem mencionou, porque eu falei aqui sobre o lance de, vai rodar lá nos servidores da Apple, tem arquitetura e tudo mais. A arquitetura do modelo é uma coisa, o treinamento do modelo é outra. Uhum. Então, a Apple... O que a Apple quer? Ela quer a arquitetura do modelo do ChatGPT ou da Anthropic, ou ela quer a arquitetura do modelo e os pesos do treinamento feito por essas empresas, porque daí nesse caso ela estaria fazendo lavagem de dados, né, que a gente já falou aqui várias vezes que OpenAI, né, Anthropic já foram pegas fazendo scraping onde não podia, embora a Anthropic, principalmente mais recentemente, fincou que nós não vamos fazer scraping de lugar que diz que não pode no robots.txt, aquela coisa toda. Então seria mais alinhado com a Apple, mas daí eu também não sei se o que eles querem também são não os dados de treinamento, mas o que foi mastigado e virou ali os weights, né, os pesos do modelo. Que aí você tem a arquitetura do modelo, você tem os pesos que você coloca naquela arquitetura para, né, funcionar. Isso é tudo, é uma parte, sabe, o que eles querem do modelo. Isso é curioso também. O que o Gurman falou, eu tô pegando o parágrafo exato aqui, né? A fabricante do iPhone pediu para as duas empresas fazerem
usar o Large Language Models dela para carangueja, pediu para eles treinarem versões dos modelos que poderiam rodar na infraestrutura de nuvem da Apple para testar. Tá muito amplo, não dá para saber. Pode ser tudo, pode ser os dois. O Gurman não sabe nada de parte técnica. Ele ouviu de alguém alguma coisa e interpretou do jeito dele, porque misturou treinamento com inferência, basicamente. Tipo, eles querem treinar um modelo ou eles querem rodar um modelo? Eles querem rodar um modelo, não querem treinar um modelo. Então, eles querem que o modelo seja treinado para rodar lá. Misturou um monte de coisa. Então... Não sei. Pede pro modelo, faz uma versão sua que roda no Apple Silicon. Por isso que eles estão falando com o Claude, agora faz sentido. O Claude consegue fazer isso, ChatGPT esse tabaco inteiro, né? Eles estão falando com o Claude. Inclusive, spoiler do próximo Olamundo, eu usei o Cloud Code e tenho coisas pra falar. Escutem o próximo Olamundo que eu vou dar o meu relato lá. E os anteriores também, que eu adoro esse podcast. Valeu. A gente quer saber de vocês, é claro, o que vocês acham a respeito disso. Se vocês não se importam, digam também. É só entrar em gigahertz.fm/feedback, mandar nas nossas redes e etc. A gente vai finalizar o episódio trazendo aqui alguns alôs ADTs, começando por um ouvinte anônimo que fez aquela pergunta que a gente responde aqui uma vez a cada 6 meses, porque tem pessoas novas que chegam no podcast e pessoas que, quando a gente respondeu a última vez, não se importavam com isso, agora importa. Por quê? Porque é o caso dele. Falou o seguinte: quando vocês viajam, como que vocês fazem pra ter internet? Vou pra China e faz umas semanas que essa pessoa manda perguntas. Talvez tenha voltado já da China. Vou pra China e, além da VPN, quais são mais algumas recomendações que a gente daria ou deveria ter dado pra essa pessoa, se for tarde demais? Então, vamos puxar o Alô ADT Reverse aqui. Ouvinte anônimo, conta pra gente o que você fez, caso você já tenha ido pra China. Agora, China é uma questão bem peculiar. Eu nunca estive lá, então não sei se eu posso opinar muito, mas acho que VPN, né? É o que eu faria também, ExpressVPN, né? Imagino que funcione também na China. Se não, tem várias aí que funcionam. Então, né? Não tenho mais muito, assim, por exemplo, quando eu uso lá o eSIM, eu sempre pego com o GigSky. Eu não vi se ele suportava a China, mas eu acho que sim. Então eu pegaria um eSIM da China e VPN, e é isso. Tem muito mais o que fazer. Ou tem, Coca? Assim, também nunca fui na China, mas é aquilo, né? Você tá indo pra China, você sabe pra onde é que você tá indo. Então, né, sei lá, eu ia falar, não cospe no chão, mas lá parece que pode cuspir no chão, mas enfim. Né, segue as regrinhas, né, direitinho do negócio. Vai ter muito serviço lá de VPN que não vai funcionar, digamos assim, em linhas gerais, é proibido a VPN. Sim, existe VPN lá, sim, existe como você burlar. Mas você realmente quer fazer isso? Você realmente, né, quer ser um turista espertão buoque? Eu consigo, né? Então, é um pouquinho, né, de pra onde é que você tá indo, né? Então tem lá, né? Eu sei que o ouvinte anônimo não tá pensando em fazer nenhuma maldade. Eu vou lá pra China fazer maldade. Não. Você, né, tem ali alguns receios, algumas coisas, mas, assim, no momento que você entra na China, já muda os seus servidores iCloud. Você passa a usar os servidores da China. Isso significa que a China vai ter uma cópia dos seus dados. Para começo de conversa. Sabe quando é que ela vai apagar esses dados? Nunca. Então, não tem... eu vou colocar VPN. É diferente. Olha, lá. Coca, eu não tenho certeza se é bem assim, viu? Inclusive, para estrangeiros, chaveia tudo. É porque o iPhone que é fabricado na China, ele tem uma flag lá que muda o comportamento. Eu não tenho certeza se é tão pesado assim, já pisou na China, pum, foi tudo pro iCloud da China e você tá ferrado. Vai tudo pros servidores dele. Tanto então liga o Advanced Data Protection lá, porque isso funciona na China. No Reino Unido não, mas na China funciona. Mas daí quando tiver criptografia quântica, daí ferrou. O computador quântico. Então, é aquele zelo. Tem a questão de dinheiro lá, você não adianta ir com dinheiro. Eles já tokenizaram toda essa parte. Então, entender lá a cultura, mas não tem muita proteção, né, que você possa fazer. Vai ser, né, uma VPNzinha ali pra, de repente, assistir uma série de noite ali, alguma coisa, mas
não tem muito. Se você vai sair na chuva, leva guarda-chuva. Mas saiba que você vai se molhar. Pra mim, quando eu viajo, também nunca fui pra China. Eu não sei o que eu faria se eu fosse. Eu acho que ia sair atrás de informações também, ia sair perguntando por aí. Mas quando eu viajo, ao invés de usar Geek Sky, que eu acho meio cara, é bom que resolve. Você já sai daqui, o avião pousou ali, você já tá com sinal. É uma maravilha, tá? E sim, é caro mesmo. A última vez que eu paguei doeu, porque tá caro pra caramba e tá ficando cada vez mais caro. Então, procurem opções mais baratas, porque realmente tem. Mas assim, comodidade. Como eu sou mão de vaca, eu desço do aeroporto, tô sem sinal, vou pro hotel, check-in e tal, aí eu saio, vou em volta. Sempre tem uma loja de alguma operadora, e toda operadora hoje em dia, na China não sei como é que é, mas a maioria das operadoras, até todo lugar que eu fui tinha. Eu chego lá com o passaporte na mão e falo, preciso de dados. Todo mundo entende o que tá falando, tem um plano especial que dura 30 dias com 50 GB e tá resolvido. Geralmente é assim que eu faço, mas de recomendação pra China seriam essas, né? VPN, mas mesmo assim sabendo que não ia resolver tanto, porque os dados estando lá vão ficar lá pra sempre, né? Então o que você pode fazer é tentar, vai com o telefone virgem, só faz login no que for absolutamente essencial, desloga saindo daqui de tudo que você não for usar e vai com o telefone sem os seus dados e de coisa de foto, tenta proteger ao máximo, deixando aqui as coisas que você não quer que estejam lá. Mas você quer saber? Daquele jeito niilista que eu penso, a China já tem seus dados, de algum jeito. Então, dá meio na mesa, só vou confirmar. Não. A China não tem as suas fotos do iCloud, não tem os seus backups, não tem os seus notes. E não vai ter se você for pra lá, porque é tudo criptografado. Se você tiver o Advanced Data Protection, a chave fica só com você, então é mais criptografado ainda. Então, liga o Advanced Data Protection, que eu não liguei até hoje, inclusive, deveria ligar. Mas quando eu for pra China, eu ligo. Então, liga o Advanced Data Protection, que por enquanto ainda se aplica, inclusive na China, porque aí não tem como. Não existe mecanismo no iOS pro seu iPhone mandar a chave criptográfica do Advanced Data Protection para servidor nenhum, nem na China. O que eu acho bizarro, inclusive, porque, tipo, o governo chinês tá de boa com isso, tipo, tá tudo criptografado. Um dia a gente vai ter o computador quântico, daí a gente dá um jeito. Sei lá. Ou então, se a gente quiser os dados do Coca, a gente prende ele e rouba o iPhone dele. Sim, né? Tá ali na rua ali. No filme, é só encostar ali que já rouba, clona o iPhone, o celular, né? É a mesma coisa. Se quiserem pegar, vão te pegar. Aí é o Flipper Zero. Tá fácil. Agora, o Maurício mandou uma pergunta pro Marcos. Marcos, faço exercícios de força todos os dias e jogo futebol eventualmente. Gostaria muito de correr, mas não consigo me empolgar. Acho que procurar um grupo profissional de instrução de corrida seria o caminho ideal, mas queria, antes disso, tentar sozinho. Fiquei curioso sobre os aplicativos que você falou que estimulam a prática, como que seleciona as músicas de acordo com os BPM, ou algum outro também que estimule a evolução. E achei curiosa e interessante a ideia do que você ia fazer. Pode mandar algumas dicas? Faz o app pra ele, pô. Então, não vai precisar. Sabe por quê? Porque o Marcos Ferreira vai fazer. Ele mandou uma mensagem pra mim hoje pedindo mais informações. Então, Marcos, já tô colocando aqui na roda, agora não tem mais voltem. Claro que se você não puder fazer, não tem problema. Mas a ideia era essa, né? De você ajustar o barulho da passada de um batalhão correndo com você pra você ficar estimulado e manter pelo menos um ritmo. Que na minha experiência isso fica... É mais fácil. Um aplicativo que eu recomendo bastante é o Nike... Acho que chama Nike Run. O aplicativo de corrida da Nike. Não é Nike Plus, né? Nike Run. Porque eles têm pacotes de... Como se fossem podcasts mesmo. Episódios pra você sair do zero. Então, o primeiro, e eles têm o que eu falei, que é o Coach Bennett, que é um cara divertido e tem corridas por tempo e tem corridas por distância. E as por tempo é interessante porque você dá um play numa corrida, aí ele fala, beleza, então vamos lá, vamos começar a correr, presta atenção na sua passada, na respiração, vai te ensinando a ter esse mindfulness, não sei, de ver se você tá na posição certa, na postura certa, se os braços estão na posição. Isso ele vai ensinando você, né, do jeito de ir fazendo. E aí ele fala, então você vai dar um tiro aqui agora e por 15 segundos, eu vou ficar quieto aqui por 15 segundos, mas terminando eu volto aqui pra falar. Aí você sai correndo feito um doido, aí a hora que 3, 2, 1 e beleza, pode
relaxar. Então ele vai te guiando mesmo, isso é bacana. Por distância também, então eles têm umas sessões compridas, né? Tem corrida de, sei lá, que você faz de 5, de 10, de 15 quilômetros, deve ter treinamento pra maratona também. E ele, com base no GPS, vai sabendo quando você passa por checkpoints lá pra ele voltar a falar com você. Então, você correu aqui 2 km, sei lá, e tem uns que ele vai, pensa numa coisa bacana aí que teve no seu dia, e pensa como blá, 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 e vai pensando nisso, eu já volto aqui pra falar com você. Isso ajuda bastante. Eu, quando comecei a correr, eu não sabia correr. Eu corria feito idiota, velocidade máxima, e óbvio que não é assim, porque não tem fôlego, não tem perna que dê pra isso, né? Então as primeiras lições ele fala, vai bem na manhã, não precisa nem correr muito assim, faz um trote rápido e por hoje é isso. Não precisa se cobrar muito, e ele vai muito nessa pegada do comecinho. Acho que pra sair do zero, eu recomendo bastante. E o que é legal é que, apesar de ser da Nike, não tem Tem um brandingzinho, claro, mas não tem... você já pensou em comprar tênis hoje? Não tem nada disso. O negócio é só pra você criar uma relação de familiaridade e emocional com a Nike como a que te ajuda a correr. Não tem muito além disso. Então, o começo é esse. Eu tentei achar esse aplicativo e não consegui achar, que é um de corrida que é pra você, né, você fala quais são os passos por minuto e ele vai pegando as batidas de músicas que tem a ver com isso pra você manter o ritmo. Quem souber que app é esse, manda pra mim e a gente fala aqui com o Maurício. Então a dica é essa, pra começar, o aplicativo de corrida da Nike, pra mim, funcionou super bem, eu tinha maior resistência a isso, meu irmão que recomendou e deu esse mesmo blá que eu tô dando agora aqui, mas é muito bom, é muito bem feito. Ele antes era mais chato pra você puxar os dados pro Apple Health lá, hoje eu acho que tá um pouco mais fácil. Então, é app bem feitinho, ele próprio tem a parte de gamificação, de você ver como é que foi seu desempenho em relação à última corrida, em relação à semana passada, bando de troféuzinho, cada tantos quilômetros você corre. É bacana, vale a pena começar por aí. E, bom, vamos ver, né, se o pessoal fala qual que é esse outro app que eu tinha visto das batidas, e também se o Marcos Ferreira tira do papel a ideia de fazer aquele meu app lá de ouvir as passadas, isso também te ajudar a correr melhor. Boa! E bom, para finalizar o episódio de hoje, o Adalberto Zauli falou o seguinte: queria saber qual que é a marca, o modelo do carregador por indução que vocês usam no iPhone. Ele falou, já comprei de 3 marcas genéricas que não me atenderam bem. E aí? Eu tenho uma marca não genérica. não, maior parte é marca não genérica. Mas eu tenho um outro que eu uso aqui no estúdio especialmente, que eu nem sei qual é. É um quadradinho, acho que eu ganhei de presente alguma coisa que eu comprei, tá aqui usando e nunca tirei. Colei na mesa e aí fica... ele era móvel, né? Eu colei na mesa, tá aqui. Quando estragar, eu troco. Eu sou bem específico com relação a marcas quando o quesito é carregador. Eu já falei isso aqui sobre carregadores normais, sem ser por indução, mas assim, Apple, Belkin, Anker, tem que ser essas marcas, assim, porque é uma coisa muito importante e que se der ruim pode tocar fogo na sua casa, ou no mínimo estragar o seu aparelho. Então eu não iria de marcas muito genéricas, especialmente indução, que é basicamente você colocar o iPhone em cima de um fogão. Então vamos tomar cuidado. Então eu tenho aqui o MagSafe da Apple, perfeito, o melhor carregador por indução que tem, e eu tenho o da Anker, que é aquele podzinho que ele o iPhone fica em pezinho e ele gira e tem aquele clique super satisfying, que daí você pode girar o iPhone e deixar ele de lado, e aí eu deixo um dos meus iPhones aqui de desenvolvimento quando eu não tô usando para desenvolver, eu deixo nesse suportezinho do lado aqui e fica ali bonitinho, o reloginho de um lado e um chip aleatório do Chip Studio do outro no modo ambiente, fica bem bonitinho. E eu tenho aquele Nomad também, que é mais estilo AirPower, que fica na minha mesa de cabeceira, e aí eu carrego o iPhone e AirPods durante a noite lá. E é isso. Eu confio suficientemente nele pra deixar do lado da cama carregando e até hoje não pegou fogo, então acho que tá bom. Pra mim, eu tava usando um que meu irmão tinha me dado de presente, que era daquela... Lembra que a gente aprendeu a falar que era Baseus, né? Que era o 3 em 1. O Apple Watch carregando meio flutuando, bonitinho assim, o iPhone com MagSafe também, ele não fazia o barulho satisfying, mas você conseguia girar ele por estar magnético. E na base dele, carregava os AirPods, né? Mas é recente isso, tem umas 2, 3 semanas. Um dia eu fui almoçar, voltei pro escritório e eu senti um cheiro de queimado. Aquele cheiro de que uma coisa entrou em curto e queimou, né?
Aí eu olhei, não tinha nada na mesa que tava parecendo muito urgente, assim, porque eu falei, bom, sei lá, se pegar fogo, descobri o que é. Se não for, dane-se. Aí beleza. Aí no fim do dia que eu fui pegar o iPhone da base, ele tava frio. Falei, ué... Aí que eu saquei, juntei Lé com trem e falei, tinha queimado o carregador. Então, não deu pra salvar. Eu tô usando um por indução que também nem tem marca. É um que o Google deu de presente num evento que tava aqui encostado. Ainda bem que eu salvei ele pra poder, se precisasse de um backup, uma coisa assim. Pra carregar o Apple Watch, eu tô com um carregadorzinho daquela... Eu nunca sei se é o Gato ou é Lago que tem... É de silicone e é tipo um Macintosh antigo, que com o relógio dentro fica com uma telinha de Mac, fica bonitinho. Muito bonitinho. Então o meu setup é esse, né? Então, aí eu tô alternando pra carregar o iPhone, entre carregar ele fica o dia inteiro aqui na lateral, né? Mudou de lado, só pra minha esquerda agora, ao invés de ser na direita. E às vezes eu não deixo ele carregando pra eu deixar os AirPods carregando. Perdi a comodidade de ter tudo na mesma central de carregamento. Eu já compro um 3 em 1 de novo, que é bom ter tudo junto assim, não só. O ruim é que se queima, você perde os 3 de uma vez só, mas ainda assim é o que... Mesmo tendo queimado, eu recomendo, porque era bom. Acho que eu só dei azar que queimou um trem ali dentro e enfim, né? Acho que essa Bezos é uma marca mais conhecida e com mais reputação do que a categoria outros, sabe? Mas uma Anker, por exemplo, é mais caro por um motivo, né? As coisas acabam tendo mais qualidade, não se dura mais, é mais famosa. Então acho que é por aí. Agora, se você que tá escutando tem recomendações, já sabe, né? gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a vocês que deixam as recomendações, que vão no Gigahertz FM Feedback, que mandam pra gente também as coisas por fora pra gente talvez trazer aqui. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. Ao Eduardo Garcia, pela edição de mais esse episódio. A quem vai em gigahertz.fm/apoio e ajuda a fazer o podcast seguir acontecendo. E a vocês, Coque Rambo, por mais uma com a apresentação do ADT. Valeu! Quem quiser me encontrar por aí, mastodon.social, @inside, ou escute aqui o Olá Mundo, também na Gigahertz. Sempre um prazer e uma honra, tava com saudade. Obrigado a todas as mensagens dos adetentes nessas últimas 2 semanas. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no seu motor de busca favorito, bater Coca-Tech, ou então ir lá no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte. Para a Lura, apresento o IA sob o controle e vocês me encontram no Night 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Tchau, tchau!